Com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Motivo de muita honra, orgulho, mais uma vez estar ministrando a palavra do Senhor. Sem perca de tempo, irmãos, Ezequiel capítulo 14, versículo 12. Ezequiel capítulo 14, versículo 12. Do 12 ao 20 a gente vai ler junto. O tema desse capítulo de Daniel é interessante, é os 4 juízos de Deus. A palavra de Deus diz assim: Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela, tornarei instável o sustento do pão, enviarei contra ela fome e exterminarei delas homens e animais. E ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra animais selvagens, e eles devastarem de modo que fique assolada, e ninguém passe por ela por causa das feras, ainda que estes 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não livrariam nem filhos nem filhas, só eles se livrariam, e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre tal terra e disser: Espada, passe pela terra, para exterminar dela homens e animais, ainda que estes 3 homens estiverem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filhos nem filhas livrariam, mas tão somente eles. Ou se eu enviar a peste sobre tal terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para exterminar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, eles não livrariam nem filho nem filha, antes apenas eles se livrariam, a própria alma, pela sua justiça. Amém, irmãos? Somente até aí, os irmãos podem se assentar. Irmãos, esse é um capítulo interessante do livro de Ezequiel, a qual a gente leu junto aqui. Peço que os irmãos redobrem a atenção, prometo ser bem rápido com aquilo que Deus colocou no meu coração, mas isso aqui nos traz ensinamentos valiosos. A mensagem escrita em Ezequiel, irmãos, é justamente Deus dizendo que mandaria 4 tipos de juízo sobre a terra. E se na terra tivesse Noé, Daniel e Jó, só os 3 se salvariam. Eles não conseguiriam salvar filhas, filhos, animais, nada. Eles conseguiriam salvar somente a sua alma. E por que esse texto destaca esses 3 homens? Noé, Jó e Daniel. Porque esses 3 homens, no tempo em que eles viveram na terra, os 3 presenciaram um tipo de destruição. Noé, por sua vez, presenciou a destruição da terra com o dilúvio, onde a água choveria, não haveria mais nada na terra. Daniel presenciou a destruição de Jerusalém, ou seja, traduzindo, presenciou a destruição da fé, da crença, da religião, com o ataque dos babilônicos, onde ele foi levado cativo, ele presenciou essa destruição. E Jó, Rua, o que Jó presenciou? Jó presenciou a destruição da família.
Mas eu me arrisco dizer que mesmo esses 3 homens presenciando essas destruições, a gente hoje em dia presencia essas 3 destruições ao mesmo tempo: a destruição da terra, a destruição da fé e a destruição da família. A gente está numa era diferente, em tempos diferentes, mas conseguimos presenciar essa destruição, porque o mundo está cada vez pior. Só que se a gente tiver fé e ter um pouco do que esses homens tiveram, estaremos livres da justiça e da ira de Deus. Esses 3 homens, nas suas épocas, tiveram atitudes interessantes, boas, e que se a gente tiver essas atitudes, a gente ainda consegue se livrar da justiça e da ira de Deus. Porque do jeito que as coisas estão, irmãos, a justiça vem aí. A ira de Deus vem sobre a terra. E conforme a Bíblia descreve, vamos na mesma ordem. Primeiro Noé, que presenciou a destruição da humanidade. Só que Noé, irmãos, é marcado por algo que a gente sempre vê. A gente conhece Noé pela arca, porque ele construiu. Mas Noé é mencionado aqui por causa de uma coisa: obediência. Noé era obediente a Deus. Imagina só, irmãos, construir uma arca sem nunca ainda ter caído uma garoa na terra. Nunca tinha chovido na terra. Eles nem sabiam que era chuva. E Deus manda ele fazer um barco, uma arca gigantesca. E ele é obediente ao Senhor. Só que em 2 Pedro, irmãos, Pedro descreve uma característica de Noé interessante. Que ele fala que além de Noé ser o construtor da arca, Noé era pregador da justiça de Deus. Ao mesmo tempo que ele construía a arca, que ele martelava, sem nunca ter martelado, sem nunca ter pregado nada. Fazendo uma arca daquele tamanho, ele pregava a justiça de Deus. Eu imagino alguém indo até Noé e falando assim: Noé, o que você está fazendo aí? Nunca choveu. Você é louco, você é maluco. Alguém falando para a mulher de Noé, para a filha de Noé: o que seu pai está fazendo? Para o filho de Noé: o que seu pai está fazendo? Está ficando doido? Nunca choveu na terra, está pregando. E Noé lá construindo a arca e falando: a justiça vem aí. A justiça vem aí. Noé, mas você é louco. Sua pregação vai cair em descrédito, nunca choveu. Quem me mandou fazer foi Deus, e eu estou fazendo. E a justiça vem aí. Então não me mande parar, não me mande desistir, não me mande voltar atrás, porque quem me mandou foi Deus, e eu vou continuar fazendo o que Ele me mandou, porque a justiça vem aí, a justiça de Deus vem aí. Eu não sei o que estão falando para você, querendo colocar suas palavras em descrédito, mas continue fazendo o que Deus te mandou, porque a justiça de Deus vem aí. Não tire a mão do arado, não pare de fazer o que Ele mandou, porque a justiça de Deus vem aí. Aleluia. Estudando mais a fundo ainda, irmãos, eu vi outra coisa interessante que aconteceu com Noé. Lendo em Gênesis a genealogia de Noé, a Bíblia nos fala que seu pai morreu quando Noé tinha 595 anos. E Noé entra na arca com 600 anos. Então, no meio da construção, no meio do descrédito, no meio da dificuldade, pregando a palavra de Deus, ele teve uma morte na sua família. A dor do luto chegou até a casa de Noé. E Noé parou, Juan? Não parou, porque ele é obediente.
Eu não sei o que você está enfrentando, irmãos. Eu não sei qual dor chegou até a sua vida. Pode ser que até seja a dor do luto, aleluias. Mas em nome de Jesus, continue fazendo o que Ele mandou. Você pode até chorar, chorar não é errado. Mas depois que você chorar, levanta e continua construindo. Continua fazendo, continua trabalhando. Porque em nome de Jesus o seu trabalho não é em vão. A justiça de Deus vem aí. Aleluia, glória a Deus. Imagina só enfrentar a dor do descrédito, pregando, fazendo uma coisa que ele nunca fez, sem nunca ter chovido na terra, ainda enfrentar a morte, mas continuou firme. E quando a água veio, ele entrou naquela arca, irmãos, porque ele foi obediente ao Senhor, e Deus honra quem é obediente a Ele, aleluia. Segunda pessoa, quem que é? Daniel. Daniel é mencionado aqui, irmãos, porque quando o povo é levado ao cativo, porque quando o povo é levado oprimido, e Daniel chega na Babilônia, e vê aqueles manjares, ele lembra de Levíticos na hora e fala, opa, isso aqui eu não vou comer, isso aqui não é para mim, eu vou ser fiel ao Senhor meu Deus, eu não vou me curvar a outros deuses. Daniel foi fiel, por isso ele é mencionado aqui, que ele vai ser livre da justiça e da ira de Deus que virá, porque ele foi fiel. Só que o diabo ele é insistente, irmãos. Ele insiste, ele tenta uma, ele tenta duas, ele tenta três. Ele não vai parar. Mas pode vir cova do leão, pode vir fornalha de fogo, pode vir o que vier, ele pode mandar fazer o que ele quiser, aleluia. Eu continuo fiel ao meu Deus, porque a justiça dele vem aí, e a justiça dele honra quem é fiel, honra quem não se curva, honra quem permanece fiel perante ele, aleluia. E Daniel foi fiel, irmãos, não se curvou. Só que teve um outro rei que se curvou perante os babilônios. A Bíblia nos fala de Ezequias, irmãos. Ezequias não foi o rei que quando mandaram cartas ameaçadoras para ele, querendo desanimar ele, querendo fazer ele enfraquecer, ele pegou aquelas cartas, colocou debaixo do joelho, orou a Deus. E Deus mandou um anjo só. Um anjo foi o suficiente para matar 185 mil assírios. Esse Ezequias, irmãos. Ezequias, que quando o profeta Isaías vai até ele e fala, você tem mais 15 anos de vida só. No mesmo instante ele se vira contra a parede e ora a Deus. Não dá tempo nem de Isaías voltar, Deus manda Isaías voltar. Volta, fala para ele que eu vou dar mais vida para ele. É esse mesmo Ezequias, aleluia. Só que depois que Ezequias foi curado, irmãos, a Bíblia nos fala em Isaías 39, que os babilônicos mandam cartas para Ezequias. Percebe que para ameaçar, os assírios mandaram cartas? E na hora de elogiar, os babilônicos mandaram cartas? Porque o inimigo sabe, irmãos, que quando ele tenta te ameaçar, te coagir, e você se volta para a presença de Deus, se humilha perante Ele, Deus responde a sua oração e te livra da dor, do medo, da dificuldade. Então eles falam assim, se apertando não está resolvendo, vamos tentar de outra forma. Se eu mandando prova, dificuldade, o crente permanece fiel, o crente permanece de pé, o crente continua lutando, vamos mudar a forma de atacar então. Porque ele sabe que quando ele aumenta a luta e você continua fiel, Deus vai te honrar. Deus vai te fortalecer, Deus vai te ajudar.
Aí eles mudam a estratégia. Agora vamos elogiar ele, falar que ele é um rei bom, que ele é o maior rei que já pisou na terra. Porque o inimigo sabe que quem não tem domínio próprio, com um elogio, acaba caindo. Quem não tem domínio próprio, quando o inimigo lança um elogio, opa, subiu para a cabeça. E com Ezequias não foi diferente. E os babilônios já estavam com a estratégia de destruir os assírios e dominar os assírios. Faltaria Jerusalém e assim eles dominariam o mundo. Só que eles sabiam que Jerusalém era uma terra diferente. Eles sabiam que Jerusalém não guerreava com armas somente. Eles sabiam que os assírios eles poderiam derrotar só com armas. Só que com Jerusalém é diferente. Eles sabiam que tinha alguma coisa diferente dentro de Jerusalém que faziam eles vencer batalhas e ganhar batalhas. Então eles elogiam Ezequias. Você é um rei bom. Você é um rei bacana. Você é o maior. Você foi curado. A Ezequias todo feliz. Opa, já que eu sou um rei bom, vocês mandaram essas cartas para mim? Vocês querem vir nos visitar? Vou abrir a porta de Jerusalém. Você percebe como que o inimigo entra, irmãos? Como que o inimigo trabalha? Porque ele sabe que por fora você tem um Deus, ele olha você, opa, tá bem, tá forte, tá entrando em batalha, tá saindo de batalha, tá saindo vencedor. Eu vou mudar minha estratégia, eu quero ver o que ele tem dentro dele. O que há dentro dele? Aí ele manda, aí ele vem e chama. Aí Ezequias vai e abre a porta para ele. E mostra os tesouros, mostra a prata, mostra o incenso, mostra o azeite. O que mais? Mostra até as armas que ele tinha lá dentro. E acontece que nesse momento, os babilônios já têm a estratégia para destruir Jerusalém. Já sabem por onde atacar, o que é o forte deles. Isaías, ao mesmo tempo que os babilônios estão saindo, Isaías aparece e fala, opa, quem que são esses aí que entrou aí dentro? Para quem você deu liberdade para conhecer o seu interior? O interior de Jerusalém. Para quem você contou os segredos? Para quem você está falando? Aí Ezequias fala, eles eram os babilônicos. Aí Isaías vai e fala, por causa disso, eles vão invadir Jerusalém e vão levar todo o ouro, toda a prata, todas as armas, o incenso, o azeite. Você deu brecha, você abriu aonde não era para abrir. E ainda mais, os seus filhos vão ser levados cativos. E além de serem cativos, vão virar eunucos. Sabe o que é eunucos, irmãos? É aqueles que não podem continuar a descendência. A descendência acaba neles. Eles acabam sendo infértil. Mas aqui é algo interessante, irmãos. Porque quando o inimigo trabalha e tira pessoas e leva pessoas que a gente ama cativo lá para fora, em nome de Jesus, lá fora vai ser infértil. Não vai produzir nada, não vai conseguir nada. Porque por mais que o inimigo tente levar, você continua firme aqui dentro, orando, lutando, em nome de Jesus. Aqui dentro vai dar fruto, lá fora não vai produzir nada. Porque Deus tem obra para quem está dentro, e Ele vai trazer de volta. E aqui dentro vai dar fruto, aleluia. Lá fora é infértil, mas na presença do Senhor volta a dar fruto, aleluia. O inimigo está pensando que vai levar para fora. Ele pode até levar, mas Deus vai trazer de volta. E vai trazer para dar fruto e vai honrar. Porque a justiça de Deus vem aí. Aleluia. Percebe que Daniel é fiel na Babilônia. Ezequias, em um momento de desgaste, abriu as portas para a Babilônia entrou. Atacou e tudo que Isaías falou se cumpriu. E vamos para o terceiro para encerrar. Jó. Jó viu a destruição da sua família.
A Bíblia nos fala, irmãos, que os filhos de Jó faziam banquetes. Logo no capítulo 1 de Jó fala isso. E o inimigo escolheu justamente o dia do banquete para atacar a família de Jó. A Bíblia não nos conta qual que era realmente, como eram os banquetes dos filhos de Jó. O que acontecia lá. Mas a Bíblia nos fala que ao final de cada banquete, Jó fazia sacrifício individual para cada filho. Jó temia que em seu coração, que nesses banquetes que eles faziam, eles pudessem desagradar o Senhor, ou desobedecer ao Senhor. E Jó fazia sacrifício individual por cada um, no final desses banquetes. Porque Jó sabia que nesses banquetes poderiam ter uma brecha, a qual o inimigo poderia entrar. E o inimigo entra por onde, Juan? Justamente pela brecha que deixamos. Pela brecha que damos. O inimigo entra pela brecha. Porque ele sabia que Jó era homem temente, íntegro, reto ao Senhor. O pai não dava brecha, mas os filhos deram brecha. E nessa brecha o inimigo vem e ataca no banquete. Mas Juan, o diabo ataca diretamente os filhos? Não. Ele ataca por etapas. Primeiro os bois, que significava união. Depois o jumento, que significa força. Aí percebe que na ovelha, a Bíblia nos fala que é fogo de Deus que desce do céu. Na ovelha foi fogo que desceu do céu. Porque boi e jumento, o inimigo ataca, destrói, rouba. Mas ovelha não. Ovelha quem cuida é Deus. Ovelha quem guarda é Ele, quem protege é Ele, quem ajuda é Ele, quem cuida é Ele, aleluia. O inimigo ainda não tocou na sua vida porque você é ovelha, você é escolhido, você é separado. A justiça de Deus vem aí, a justiça de Deus vem aí. Se curve perante Ele, continue na presença dEle. O inimigo não tocou em você porque você é escolhido e é ovelha, aleluia. E depois vem o camelo, que é resistência. Aí por último ataca os filhos e mata os filhos. E Jó, Juan? E Jó, perdendo tudo. A gente sempre prega, irmãos, tudo que Jó perdeu. Mas hoje eu gostaria de fazer diferente. Eu gostaria de falar aquilo que o inimigo não tocou na vida de Jó. Aleluia. Jó perdeu bens materiais, família. Mas teve coisas que o inimigo não tocou na vida de Jó. Aleluias, glória a Deus. Primeira coisa, os lábios. Os lábios o inimigo não tocou. Jó em seu capítulo 7, ele entrega os lábios dele ao Senhor. E fala que não. Eu posso perder tudo, mas meus lábios ainda vão te louvar. Vão te adorar, vão te exaltar. Aleluias. As mãos. Jó entregou as suas mãos ao Senhor. Pode me tirar tudo. As minhas mãos são do Senhor. A Bíblia nos fala que Jó entregou a mente e o coração ao Senhor. Isso o inimigo não tocou. Aleluias. Sabe outra coisa que Jó entregou ao Senhor? Os ouvidos. Por que quando uma mulher vem e fala para Sansão, Sansão é destruído? Pelo ouvir. E a mulher do Jó da mesma forma fala com Jó. E Jó fala, como falas uma louca mulher. Jó sabia que também que pelo ouvido ele poderia desanimar, falhar. Por isso ele entrega e consagra os ouvidos dele ao Senhor. Ele fala no seu capítulo 42. Eu conheci o Senhor só de ouvir. Agora eu posso contemplar e ver. Até os olhos Jó consagrou ao Senhor, irmãos.
Aleluias. E Jó é lembrado nesse momento que a justiça de Deus viria. E se a gente for como Jó, a gente vai se livrar. Juan, o que você quis dizer com tudo isso? Essa lista, irmãos, ainda está aberta. A justiça de Deus vai vir aí, mas essa lista ainda está aberta. E eu posso entrar, você pode entrar, aleluias. A justiça vem aí, a ira de Deus vem aí. Mas se a gente for igual Noé, igual a Daniel, igual a Jó, em nome de Jesus, quando Jesus voltar, a gente não vai estar mais nessa terra, a gente vai estar na glória, aleluia, glória a Deus. Coloque de pé, irmãos, em nome de Jesus.